Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books, e hoje eu venho mostrar para vocês quais foram as minhas leituras na segunda semana do Victober. Esse vídeo faz parte do Victober, que é um projeto que está sendo realizado por vários canais aqui no YouTube e no Instagram, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Teve início na Inglaterra e é o primeiro ano que ele está sendo trazido para o Brasil. E que propõe que durante o mês de outubro sejam lidas obras produzidas durante o período do reinado da Rainha Vitória, que foi de 1837 a 1901. Eu já fiz 2 vídeos desse projeto, um deles dando um apanhado geral sobre o que foi que eu já li, e o outro mostrando o que eu li na primeira semana. Vou deixar também os links aí. E agora vou mostrar para vocês o que foi lido nessa segunda semana. Primeiramente, eu quero falar sobre o conto Markheim, do Robert Louis Stevenson, lançado em 1885, que é um conto surpreendente. Quem conhece o Stevenson só pelas suas obras principais, né, A Ilha do Tesouro e o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, não sabe o que está perdendo. Ele é um contista fabuloso, eu já li vários contos dele, e ele consegue colocar muita coisa interessante em narrativas curtas. Falar sobre contos é sempre complicado porque são narrativas curtas, então fica muito fácil dar spoiler. E esse conto em particular, ele tem um acontecimento central que tem que ser mencionado, porque senão não tem motivo, não tem o que falar do conto depois. Então, se alguém considerar spoiler, me desculpe, mas ele na verdade não faz tanta diferença no entendimento da história. O Markheim é um jovem que vai a uma loja na véspera do Natal. Aparentemente ele já frequenta essa loja há algum tempo, mas para vender alguns objetos. E dessa vez ele vai até lá com o objetivo de comprar um presente de Natal para uma mulher. Ele pede uma sugestão para o vendedor que mostra a ele um espelho e ele fica furiosíssimo porque ele diz que ele não pode presentear uma mulher com um objeto é, que reflete a degeneração humana. O vendedor então se vira para pegar algum outro objeto e quando ele faz isso, Markheim o esfaqueia pelas costas. A partir daí, o Stevenson começa a explorar os sentimentos do Markheim de uma forma bem realista, né? Ele mostra o medo, a imaginação dele indo às últimas consequências. Ele começa a ouvir ruídos, a imaginar possibilidades, imaginar presenças, né? Ter visões de pessoas ali na janela que presenciaram tudo. Ele entra numa espécie de paranoia, até perceber que tem mais alguém ali realmente com ele. E essa pessoa, longe de recriminá-lo, vai travar com ele um diálogo sensacional, um diálogo realmente magnífico, curto, né, por se tratar de um conto, mas um diálogo maravilhoso sobre a vida e a morte, sobre o assassinato que ele acabou de cometer, sobre a punição ou a fuga e o que ele deve fazer, as possibilidades que ele tem daí para frente, né, por conta desse ato que ele acabou de cometer. E essa segunda parte da história é maravilhosa. Embora seja um conto, os medos e as dúvidas do Markheim sobre a morte, sobre o castigo, eles são geniais. O Stevenson consegue colocar isso muito bem, e ele discute aqui o que faz uma pessoa ser boa ou má. E como essas características conflitantes podem existir dentro de um mesmo indivíduo. Não tem como não imaginar, nesse período aí de paranoia, desses conflitos dele, não fazer nenhuma comparação com quem já leu o Crime e Castigo, que, logicamente, por ser uma obra bem extensa, ele desenvolve isso, né, muito mais do que o Stevenson faz aqui. Mas ele consegue, como eu falei lá no início, ele é um mestre nesse aspecto, ele consegue fazer uma narrativa bastante concisa
e mesmo assim passar toda essa angústia, essa paranoia do personagem para gente. Minha próxima leitura foi O Homem que Queria Ser Rei, uma novela de 1888 do Rudyard Kipling, que é um dos maiores escritores ingleses, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1907 e autor dos conhecidos Contos da Selva, né, Livros da Selva, que traz o personagem Mowgli, que é a sua obra mais conhecida. O narrador dessa história é um jornalista, que seria o próprio Kipling, embora o nome dele não apareça em nenhum momento. E durante uma viagem de trem, ele conhece dois soldados, dois malandros, que é o Daniel Dravot e o P.T. Carnahan, e descobre que os dois estavam prestes a dar um golpe em um rajá ali local. Ele denuncia os dois e, para sua surpresa, alguns meses depois, os dois aparecem na redação do jornal dele pedindo um grande favor. Eles decidiram, né, chegaram à conclusão de que a Índia não era grande o suficiente para eles, então eles planejam ir até um local remoto chamado Cafiristão, que ficaria assim, depois da fronteira do Afeganistão, e é um local bastante ermo e composto por tribos rivais que vivem ali guerreando entre si, e o plano dos dois é pacificar essas tribos, transformarem o país em um local, em um país único, unificarem o país e se tornarem reis desse novo país. O jornalista acha a história um absurdo, mas acaba ajudando os dois e acaba esquecendo da história. Mas passam-se 2 anos e certa noite o Carnahan reaparece, todo estropiado, parecendo um verdadeiro mendigo, e conta ao jornalista que eles realmente conseguiram o intento deles, conseguiram se tornar reis. Eles atravessaram montanhas, encontraram os moradores lá do país, formaram um exército e sonharam em transformar esse local num verdadeiro país. E aí ele começa então a narrar as aventuras dos dois, né? Como foi que eles conseguiram esse intento. O Kipling, ele mesmo sendo considerado um dos mais brilhantes escritores ingleses, ele também é muito criticado pelo imperialismo que aparece nas obras dele. Mas se a gente for levar em conta que ele nasceu na Índia e viveu lá a maior parte da sua vida, tendo contato, né, pertencendo a essa elite colonial inglesa, ficaria difícil até para ele ver a situação de um outro ângulo. Então, hoje em dia, muitas das suas obras podem ter ser um pouco indigestas, alguns temas ali mostrados, principalmente a questão de preconceito, sobre a superioridade inglesa sobre os indianos, e no caso aqui os cafiristanos, né? Mas, a meu ver, ele tem que ser visto, o livro, como todo livro, aliás, tem que ser visto dentro do seu contexto temporal e social e político. Então, convenhamos, isso não invalida a escrita do autor. E por falar na escrita do Kipling, ela nem sempre é fácil. Para quem já leu outras obras dele, sabe que ele tem que ser, não é difícil, mas ele é bem pouco detalhista. Então, se você tem que ler com cuidado, porque ele não detalha muito, ele é bem econômico na sua escrita. E essa novela, particularmente, ela tem que ser lida com bastante calma, porque são muitos acontecimentos, é uma história de aventura e passada durante um grande período de tempo, mas contada numa novela, né, numa narrativa curta. Então faz a história ficar realmente um pouco corrida. Também tem muitas menções aqui a símbolos e rituais maçônicos. E quem não está acostumado com isso, quem não é maçom, né, com certeza deve perder um pouco aqui da simbologia da história. Não deixa de apreciar, mas perde um pouco do conteúdo, com certeza. É uma aventura bastante interessante, bastante ágil, e a gente vê muito aqui
do pensamento inglês em relação aos seus colonizados, né? Principalmente quanto aos métodos que eles usavam para conseguir o controle e a dominação desses povos. Embora esse livro seja bem conhecido, acho que o filme baseado nele é mais famoso ainda. É um filme de 1975 do cineasta John Huston, com Sean Connery e Michael Caine nos papéis principais, além do Christopher Plummer, que faz o papel do próprio Kipling, que aqui tem o nome, é identificado como sendo o próprio escritor. Ele tem algumas variações da história, até para ficar mais aventuresco, né? Mas ele é relativamente fiel à narrativa principal. E como a narrativa do Kipling ela é mais corrida, como eu falei, no filme eu achei interessante como complemento, porque ele dá uma noção visual melhor do que a gente não tem na obra. Porque como ela é bem pouco detalhada, os ambientes, os personagens, a gente não consegue formar uma ideia mental muito clara do local, do ambiente. E nisso o filme ajuda bastante. Então também vale muito a pena tanto o livro quanto o filme. E para terminar, li mais um pouquinho do Jane Eyre. No vídeo anterior eu tinha lido mais ou menos uns 30% da obra e disse que ainda não tinha me empolgado bastante. Agora, com pouco mais de metade da obra lida, eu estou em torno de 56%, 57%, já mudei de opinião. É uma obra realmente maravilhosa, muito bem escrita, que traz assim personagens, a própria personagem Jane Eyre, ela é muito interessante, muito determinada e muito diferente das heroínas românticas dos romances ingleses, né? Daquelas mocinhas que precisavam se não tivesse um homem para se amparar, se não fosse o casamento, elas estariam condenadas a quase que a miséria ou a prostituição. E a Jane ela tem uma personalidade bastante forte e tem uma língua ferina e o livro, então, já começou, né, a ter várias reviravoltas, vários mistérios ali, tem um quezinho até de sobrenatural, e está bem interessante essa história, estou gostando muito, já mudei totalmente de ideia em relação à opinião que eu tinha no início do livro, no vídeo anterior. E vamos continuando. Essas foram as minhas leituras vitorianas dessa semana. Estou com mais coisas separadas aqui para ler. E semana que vem, então, eu volto para mostrar mais um pouquinho para vocês dessa literatura tão interessante produzida durante o reinado da Rainha Vitória. Ressaltando mais uma vez que para vocês visitarem os outros canais, né, que tem muito conteúdo bacana. Se já leram ou pretendem ler algumas dessas obras também, deixe seu comentário aí embaixo para a gente conversar a respeito. E se tiverem interesse em comprar algum desses livros, vou deixar também o link para compra da Amazon, onde todos eles estão à venda, tá bom? E a gente fica por aqui, se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.